Boa tarde, caros amigos. Aqui estamos no Cantinho dos Empreendedores, Paulo Lopes Dias. Hoje tenho o privilégio, a honra e o enorme prazer de receber este casal maravilhoso de empresários internacionais que estão na mesma oportunidade que eu. Iremos saber porque é que eles empreendem, iremos saber o que é que esta oportunidade transformou na vida deles. A mim transformou-me bastante, e tanto que aqui nesta oportunidade nós construímos uma família mundial. Eu já penso que faço parte, humildemente, da família deles. Eles a mim fazem parte da minha família. Já não passo uma semana que não tenha que saber deles e não tenha que estar com eles. Mesmo através do online, nós sentimos a energia uns dos outros e conseguimos matar a saudade da falta do abraço. Bem-vindo, Simone. Agora começo pela Simone. Bem-vindo, Celso. É um prazer, uma enorme honra ter vocês aqui comigo. Atenção, minha gente, estamos a falar com profissionais, estamos a falar com gente de alto calibre, porque aqui o meu amigo Celso e a Simone, eles até podiam estar na rádio a dar um show, porque eles realmente são fantásticos. Vejam o pormenor daquele microfone dele dourado, que isto é mesmo top, é mesmo acima da média. É um prazer ter-vos cá, meus queridos amigos. Prazer é todo nosso, é um privilégio estar aqui, é uma honra estar aqui falando com você. Muito obrigada pela oportunidade, tá? E claro que você faz parte da família, Paulo. Afinal de contas, quando acabar toda essa pandemia, faremos uma visita com o maior carinho aí para Portugal, para conhecer a nossa pátria irmã, né? Porque afinal de contas fomos colonizados pelos portugueses e somos muito gratos duas vezes, pelo descobrimento e pela oportunidade, porque fazemos parte da mesma oportunidade que você, porque foram amigos que daí vieram para trazer essa boa nova, para que nós pudéssemos sair da escravidão que nós tínhamos do dia a dia que tantos brasileiros, e eu acredito que todas as pessoas no mundo passam, né? É verdade, é verdade. As pessoas têm que abrir a mente e mudar o chip, porque o mundo mudou, o mundo hoje é tecnológico. Através destas plataformas tecnológicas, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem valência para ser livre. Eu ontem, por acaso, falei sobre isso. Há pessoas que pensam que são livres e não são livres. Têm amarras interiores que não os deixam ser livres. E há presos dentro de prisão que são mais livres que eles, porque têm uma mente livre. É um paradigma, mas é isto mesmo. E nós, com esta oportunidade, graças a Deus, abrimos a nossa e procuramos abrir a mente daqueles que nos escutem. Uma das coisas que eu gostaria muito de saber de vocês, meus queridos, casal iluminado, porque é que o Celso, que era um empresário, que eu sei, um empresário tradicional, como eu ainda hoje sou, porque é que empreendeste? Porque é que vieste para este mundo de empreender totalmente diferente daquilo que a gente conhece? Sentiste o choque, sentiste ali uma diferença muito grande, de certeza, como eu senti. Então, Paulo, na realidade, eu tenho duas educações, né? Meu pai sempre foi empregado, ele sempre trabalhou em bons empregos e ele dizia para a gente, você tem que estudar, arrumar um bom emprego, depois se aposentar e viver tranquilamente. Mas o meu pai se aposentou, né? E ele viu que tudo que ele tinha nos ensinado, ele estava equivocado. Então, ele acabou montando um negócio, até hoje ele faz parte desse negócio, do ramo automotivo, e aí ele mudou o discurso e disse, olha, vá vender amendoim, mas trabalhe para você, porque quanto mais você trabalha, mais você ganha, e você não depende de ninguém, não é? Então, foi por isso que a minha mentalidade mudou um pouco em relação a tudo isso. Eu tentei empreender realmente no ramo tradicional, porque ser empregado para mim não era uma opção, apesar de, quando eu era mais jovem, acabei trabalhando um pouco, 6 meses, eu tenho 6 meses somente de uma carteira assinada, como nós dizemos aqui no Brasil, né? Depois disso foi empreendendo, né? O empreendedorismo te dá liberdade, mas ao mesmo tempo te dá liberdade em relação a ser empregado, mas ele não te dá liberdade de tempo e espaço. Por exemplo, eu não podia parar de trabalhar, eu tinha que continuar trabalhando, porque afinal de contas a empresa dependia de mim, né? E tem até um ditado aqui no Brasil que diz o seguinte, né? Para a boiada engordar, o patrão tem que estar de olho nos bois, tá certo? Então era por isso, só que eu estava muito cansado, porque eu chegava a trabalhar 15, 16 horas por dia, trabalhava muitas vezes de segunda a segunda, tudo para entregar uma qualidade de vida melhor para mim e para minha família. Mas não era o que eu estava conseguindo, né? E normalmente eu automaticamente não parava, por quê? Porque se você não tem uma outra opção, você tem que ir naquela. Então eu tenho vários amigos hoje que são empresários do tradicional que estão
acorrentados. Por quê? Porque se eles pararem hoje, eles não conseguem pagar o que a empresa deve. Então, eles continuam trabalhando na corrida dos ratos. E ter me tornado um empresário do século XXI, inclusive eu estava comentando com a Simone hoje, né? A oportunidade é de poder estar perto da sua família, a oportunidade de você ter controle sobre o seu tempo e o seu espaço. A gente estava decidindo se a gente continua trabalhando em casa ou se a gente vai para a praia para trabalhar da praia. Então, esta é a liberdade de ser um empresário do século XXI. É você ter liberdade de tempo e liberdade de espaço para trabalhar onde você quiser e quando você quiser. Né? Então, é isso, não é, meu bem, que na realidade a gente enxerga como empreendedores do século XXI. É isso mesmo. Nós aqui chamamos, aliás, o que tu arranjaste não foi, tu deixaste de ser empregado de um patrão, passaste a ser empregado teu. Arranjaste um autoemprego. Não é? Porque é um autoemprego. Nós trabalhamos mais, como tu vês, eu ainda estou com a roupa da rua, só tirei o bacalhau, saquei o bacalhau porque eu ainda estou com a roupa da rua. Estou com a roupa conforme cheguei porque não tive mais tempo. Porque eu ainda faço as duas coisas. Ainda agora acabei de atender um cliente ao telefone a pedir-me coisas. Isto é mesmo assim. Mas realmente aqui é totalmente diferente. E peço a Deus que me continue a iluminar o meu caminho, os meus passos, para brevemente entregar as minhas empresas, ou vender, ou fechar, ou dar, ou oferecer, porque eu quero é fazer isto, porque isto é a minha paixão, e poder transformar vidas, poder melhorar vidas, poder partilhar conhecimento é realmente fabuloso. E nós é o que tu dizes, podemos fazer em qualquer parte. Desde que tenhamos neto, podemos fazer em qualquer parte. Isso é fantástico mesmo. Sabes que eu tive aqui, como eu estou a explicar, se calhar não tive mais rapidamente sucesso na For Life, porque eu vinha com os meus defeitos, com os meus ratinhos de empresário. Eu também pouco tempo tive como empregado, porque eu sempre tive um aporte de... Sempre gostei de ter a carteira cheia de notas. Isto era vício, ok? E então o meu primeiro ordenado seriam 15 mil escudos. Bem, me imagina 100 reais, por exemplo. E eu trocava aquilo tudo por notas de 20 escudos, que era muita nota, para chegar a casa, punha tudo na mesinha cabeceira e todos os dias levava no bolhinho, que aquilo representava para aí 100, 200 escudos, ou seja, hoje seriam 2 euros ou 3 euros, entende? Estás a perceber? Mas como eram muitas notas, era só para eu ver, tinha muitas notas na carteira. Cheguei aos 21 anos, tornei-me empresário. Já tinha sido dessa primeira empresa, porque também quis ganhar mais. Fui para uma multinacional alemã, onde aprendi muita coisa, onde tornei um comercial que nunca tinha sido. Eu nunca tinha olhado para uma tabela de preços, eu não sei alemão, e eu decorei 21 mil referências de cabeça. Eu olhava para uma peça e sabia que a referência de cabeça é aquela peça, ok? Levava os catálogos para casa, estudava, para aprender as referências pelos desenhos, pelas fotografias. E pronto, isso melhora-nos, porque eu sempre, em mim sempre existiu uma coisa que se chama a sede do conhecimento, a sede de saber mais. Por isso, muitas vezes, eu consegui fazer agora aqui, ultimamente, um trajeto grande dentro da For Life, porque me esforcei para aprender, porque tive que me desligar da outra parte para aprender nesta, porque é muito diferente. Tu sabes, quando nós estamos na vida empresarial do século passado, o que é que nós fazíamos? Temos que esconder os negócios e tal, para se realizarem, para nós ganharmos. Aqui não, aqui quanto mais partilhamos, mais abundância traz à nossa vida. E isso é fabuloso, é fantástico. Eu cada vez estou mais apaixonado por esta nossa oportunidade e por conhecer pessoas novas que a gente pode ajudar, depois ver a transformação delas. É quase como ver um filho, não é? É quase como ver um filho a caminhar. É espetacular. Não é, minha querida Simone, meu furacão do Brasil? É espetacular. É verdade, Paulo, porque é o que o Celso disse, né? A gente estava conversando realmente hoje sobre isso, decidindo, a gente fica onde nós estamos ou a gente vai para a praia para ficar um tempo lá para fazer o nosso trabalho, para botar o pé na areia, para caminhar no calçadão, para olhar para mais verde, né? Para sair do ambiente, né? Um pouco, porque o ambiente também faz muita diferença, né? Onde você está. Que você sai e vê outras pessoas com outros costumes, porque quando você muda de cidade, os costumes são diferentes, as pessoas são diferentes. Aqui em São Paulo, todo mundo diz isso, né? É a cidade da cinza, né? A cidade das paredes. Então, quando você vai para a rua, você vê pessoas sempre correndo, sempre engomadinhas de terno e gravata, mas sempre correndo, estressadas, os faróis todos cheios, o farol mal deu, farol ou sinal, não sei como é que se diz aí em Portugal. É isso, né?
Mal deu verde, o povo já está buzinando atrás de você. E aí, anda logo. É aquela pressa 24 horas por dia que não acaba nunca. Quando você sai de uma esfera dessa, de um ambiente desse, de uma cidade grande, que é loucura 24 horas por dia, e você vai para uma cidade praiana ou uma cidade do interior, dependendo da cidade, o hábito é outro, o ambiente é outro, não tem mais aquela correria maluca, enlouquecedora. As pessoas estão mais tranquilas, um ritmo mais de boa. Aí você percebe, o cara não vê a hora de chegar em casa para correr no calçadão, para correr na praia, é outra história. As pessoas não estão mais engomadinhas, as pessoas estão com roupas, um short, uma bermuda, um tênis, vão passear. Aqui em São Paulo não é bem assim. Mudou muita coisa, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A liberdade esse empreendedorismo direcionado nos dá é esse empreendedorismo colaborador, né? Que a gente pode chamar, né? É uma economia colaborativa, né? Então, ou seja, esta economia, esse jeito colaborativo de fazer negócios, que é a nova profissão do século XXI, né? Isso nos atraiu por essa liberdade, por essa condição de sermos mais felizes. Por quê? Porque em qualquer lugar você pode fazer negócios, em qualquer lugar, tendo um treco desse aqui, um aparelhinho desse aqui, ó, computador de bolso, você faz negócios onde você estiver. Você não tem que ficar preso, enclausurado, né? Você pode criar asas e vamos lá! Sabes que eu vivi na cidade, vivi no campo, como tu dizes. Eu tive o privilégio de, durante uns anos, desfrutar disso que tu dizes, da calma, da tranquilidade. Havia uma coisa incrível. Eu saía de casa mais a minha esposa de manhã e víamos os coelhinhos a saltar no meio da rua, víamos cavalos, víamos coisas assim, e aquilo dava-nos anos de vida. Dava-nos anos de vida. Depois veio aquela crise de 2010, aquela crise muito violenta a nível financeiro, arrumou um bocadinho também comigo, com uma das minhas empresas. Eu tive que, costuma-se dizer, vão-se os anéis, fica-se a vontade e os dedos, tive que me desfazer da casa para poder continuar a ter uma porta e cara levantada na rua, não dever nada a ninguém. E aí voltei à cidade, voltei a uma casa que é minha, mas é na cidade. Lá deixei de ouvir os coelhinhos. Eu disse à minha esposa que eu vinha para aqui, iria começar a ter problemas mais graves de saúde, e aconteceu mesmo, acreditam? Porque eu lá, enquanto lá tive, nós morámos ali 6 ou 7 anos, não tive uma gripe, não tive nada. Problema respiratório, nada. Quando eu vim para aqui o primeiro ano, minha gente, eu ia mês a mês, estava no hospital com problemas e com infecções respiratórias. Depois era uma coisa engraçada que eu vivi, sabes o que era? Os meus vizinhos, a maior parte deles eram pessoas já com uma certa idade. Eu chegava a casa à noite, porque eu, embora morasse por lá, eu percorria o país a trabalhar, não é? Chegava a casa à noite, tinha sempre lá à porta. Era um cestinho com frutas, ou era um cestinho com produtos da horta. Epá, coisas que na cidade não existem, é impossível. E a gente sente falta disso. Depois eu também agarrava ao fim de semana, juntava aquelas pessoas todas, fazia uma churrascada para todos e estávamos ali. Eu era o aldeão mais novo da aldeia, entende-se? Então criámos uma relação espetacular, uma relação fantástica. Ainda hoje, quando passo na zona, vou lá vê-los, e aqueles que ainda são vivos, é quase como vissem um filho. É lindo. Realmente é. E esta nossa oportunidade é isso. Eu espero um dia, aliás, espero que os meus queridos platinos comprem uma mansão aí num sítio bem à maneira, bem fora da cidade, para estarem também tranquilos. E vocês estão a trabalhar, a caminhar e a preparar o vosso caminho para isso. Porque vocês fazem um trabalho de excelência. Eu não falo por falar, eu não gosto de falar por falar. Eu gosto de falar porque vejo e analiso, efetivamente. E vocês fazem um trabalho com uma energia fantástica, num país enorme, num país muito grande, num país também que atravessa muitas dificuldades como o nosso. Uma coisa é muito importante, as pessoas não têm que se limitar, não têm que acreditar na política, têm que acreditar nelas, respeitando a elas, amando a elas, tudo conseguem. Costuma-se dizer, se o cérebro pensa e sonha, pode executar e fazer, é ou não é? Portanto, e nós estamos cá nisso. Exatamente, Paulo. Inclusive, o que a gente costuma brincar muitas vezes é que o nosso cérebro, ele é como paraquedas, ele só funciona aberto, né? E tem muitas pessoas eu conheço pessoas, por exemplo, que herdaram negócios
do século XIX, do século XX, né? Herdaram negócios do século XX, que no século XXI eles já não têm mais espaço. Então, eles muitas vezes colocam a culpa no governo, colocam a culpa talvez na sua própria gestão, mas não entendem que o mundo mudou, né? Então, é como a Simone sempre fala, né? A Simone diz, ou você é ponto... Com ou é ponto fora. Exatamente, ou seja, você tem que usar a tecnologia. Antigamente, para você pegar um táxi, você tinha que ir para a rua e dar com o braço, dar um sinal com o braço. Ou você ligar para um local onde tinha um taxista para ele vir te buscar. Hoje, se você não se adequa a um aplicativo do seu próprio celular para chamar um Uber até você, provavelmente você vai estar enrascado. Então, as pessoas elas têm que entender que o mundo mudou para tudo. Mudou para você fazer compra, mudou para você andar de táxi, mudou para você comprar comida, mudou para você fazer negócio. E se você tiver essa percepção, não importa a sua idade, né? Você pode ser uma pessoa jovem, você pode ser uma pessoa de meia idade como nós. Eu já tenho mais de 50 anos, né? E mesmo assim, o que acontece? A Simone ainda não, ela está a caminho. Mas mesmo assim, eu consegui espaço dentro deste mercado. Porque como você citou agora, quando você empreendeu pela primeira vez, quando você trabalhou na empresa multinacional alemã, você estava interessado, você estudou palavras, você estudou o material. E aqui não é diferente. Só que hoje está tudo ao toque de um celular para você pesquisar o que você quiser. O que você quiser aprender hoje, você aprende utilizando o seu celular conectado à rede. É só o que você quiser aprender. Como é muito fácil aprender o que nós fazemos. Claro, claro, é verdade, é verdade. Realmente, as pessoas às vezes também têm um pouco de receio da tecnologia. Gente, a tecnologia foi feita para nos facilitar a vida, não foi para complicar. Só temos que nos adaptar. É quando a gente, eu, por exemplo, pego no meu celular, como vocês dizem, celular, de hoje, e pego no meu celular de há 6 anos atrás, eu lá, que aquele já não sei trabalhar, não. Porque eu tenho que andar à procura dos botões, já não sei. Portanto, isto é o espaço, a tecnologia avançando, melhorando. As pessoas têm que se adaptar, não há hipótese. Deu aqui uma notícia há uns dias atrás que os postos médicos de saúde e os hospitais em Portugal vão passar a ter um aplicativo à entrada, quando tu entras para fazer normalmente era a inscrição, não é? Para o médico. Vai ter um aplicativo, tu chegas lá, encostas o telemóvel, o aplicativo lê a tua ficha médica, lê os resultados dos teus últimos 12 meses e diz-te a que horas, quanto tempo é que vais ter o médico. E a minha Luísa, a minha esposa, ficou logo preocupada, ela também faz parte da nossa equipa, ficou logo preocupada, mais não sei quantos pontos de emprego. É verdade, com muitos pontos de emprego, mas também lá muitos não estão lá a fazer nada. Agora, vai ficar sempre alguns, porque há as pessoas de mais idade que não vão ter este aporte, esta facilidade, que, pronto, vão lá ficar uma ou duas pessoas. Mas as outras têm que evoluir. Porque já viste, tu chegas a um hospital, pegas no telemóvel, marcas lá o teu código de acesso, tens ali o teu fecheiro todo no último ano. Isto é fantástico. Isto é fantástico, é ou não é? É fantástico. Portanto, eu não tenho medo da tecnologia, porque eu preparo constantemente para estar aqui a tentar dominar as situações. É evidente, Celso e Simone, tenho que vos confessar, porque eu tenho que vos confessar os meus erros. Há 2 anos atrás, internet para mim era rede social, falar da bagunça, da política, futebol, e meter-me com amigos e conhecer pessoas para a minha vida. O resto, esquece. E era receber faturas, pagar faturas e enviar e-mails. Mais nada, mais nada. Só que até mesmo no meu espaço de empreender e ter as minhas empresas na outra economia, eu comecei a notar a brutalidade da internet, porque eu hoje fazia uma proposta a um cliente meu de um determinado equipamento para montar uma oficina, não é? E eu achava que aquilo era o super sumo das maravilhas, em preço, em qualidade mas em preço, eu pensava que era o melhor. Chegava lá outro dia, o cliente dizia assim, amigo, tenho aqui 2 propostas, vi na internet, olha aqui. E eu, bati com o dois da porta, né? Como é que eu consegui combater isto? Comecei a preparar-me de outra forma, comecei a preparar-me para saber especificamente toda a qualidade que a minha máquina tinha superior à outra. Quando chegava lá já só não batia o preço, não. Batia o preço, a qualidade, a diferença. E aí ainda consigo fazer esses negócios. Senão não tinha hipótese. Celso e Simão, não há hipótese. Porque a internet, há muitos clientes que não têm tanta capacidade, que vão lá mexer e procuram tudo. Mas a maior parte deles, e a malta mais nova do que nós, somos da mesma geração, carrega ali 2 tickets, vai buscar o produto, está aqui, muito mais barato que tu estás-me a fazer, como é que é? Isto é complicado combater isto.
E eu tive que me adaptar. Quando eu cheguei aqui, comecei a entender realmente a minha dificuldade lá do outro lado. Por isso eu quero é passar-me todo para este lado. Não, com certeza. Inclusive, Paulo, se a gente for analisar, o mundo já mostra essa mudança, né? Existe um filme que foi lançado, se eu não me engano, há 10 anos atrás, ó, nós estamos falando de 10 anos atrás, eu acho que é mais ou menos essa data, que significa Os Estagiários. É um filme que, se o Paulo não assistiu, eu até indico que você assista, porque este filme trata de dois vendedores da velha guarda que já não estavam conseguindo mais vender mais e resolveram representar o Google. E eles foram até o escritório do Google e aí começa toda a adaptação de quem sempre trabalhou sem internet e muito menos sem saber que o Google existia e depois o Google existindo. E foi muito interessante porque eles trouxeram valores para os jovens que os jovens não tinham. Os jovens entendiam da tecnologia, mas não entendiam algumas regras e alguns valores que eles acabaram ensinando. Então, quem assistir esse filme já vai perceber que, na realidade, já vem mudando há muito tempo, né? É que agora, com essa questão da pandemia, as coisas aceleraram, né? Porque eu acredito que a pandemia ela acelerou o processo da tecnologia de 5 a 10 anos, mais ou menos. Porque provavelmente o que está acontecendo hoje, se não houvesse pandemia, aconteceria talvez daqui 5 ou 10 anos, né? Eu não sei em Portugal, mas aqui em São Paulo, os governantes dos estados, eles têm a liberdade, em relação ao governo federal, de dizer o que vai acontecer no estado. E nós vivemos no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. E o estado de São Paulo hoje está em lockdown. Está tudo fechado, a não ser pequenos serviços essenciais. Se nós tivéssemos uma empresa ou trabalhássemos de empregado, neste momento, provavelmente, nós estaríamos com problemas. Por isso que é interessante você estar conectado a uma plataforma que te dê condição de aprendizado e de desenvolver o negócio da sua casa, de onde você estiver. Então, isso é interessante, porque não sabemos quando vamos voltar a viver normalmente, né? Então, essa é a grande diferença de ser um empresário do século XXI também. É verdade, é verdade. Eu também passei por isso. Portugal está agora a começar a abrir qualquer coisa, mas tive a minha empresa também fechada nos últimos 2 meses, porque a maior parte dos clientes estava fechado, portanto nem justificava estar aberto. E é o que tu dizes, a gente não sabe. Eu acredito que nunca mais vamos ter a liberdade que tínhamos antes. Temos que começar a pensar que realmente vai ser assim. Algumas coisas vão melhorar, mas nunca mais as coisas vão aportar como eram de antes. Mas nós só temos que nos adaptar, fazer este caminho. E sabes, Celso e Simone, uma das coisas que eu pensei, isto na parte humana, com esta pandemia, com tudo o que aconteceu, eu pensei que o homem, quando fala homem e mulher, que começariam a respeitar mais o próximo, começariam a olhar para o mundo de uma forma diferente, porque o mundo não é nosso, o mundo é apenas uma casa emprestada, e nós devemos protegê-lo para as novas gerações que aí vêm, ok? Eu não vejo isso, infelizmente não vejo isso, vejo cada vez mais egoísmo. Tu vês as pessoas irem para o mercado, uma doidice, uma loucura, parece que o mundo acabou e querem levar tudo. Aqui não sei se aconteceu no Brasil, mas aqui, quando foi na primeira paragem, mais ou menos por esta altura do ano passado, que foi o primeiro atrancado, foi fechar tudo, as pessoas carregavam cestas de papel higiênico, escutaram o papel higiênico, só se preocuparam com o papel higiênico. Era uma coisa doida. Eu assim, mas porquê que esta gente não se preocupa com comer, é só com papel higiênico? Só esgota o papel higiênico. Vou estar em casa preocupado só com papel higiênico. Por amor de Deus. Sabes como é que eu vou-te explicar como é que eu resisti mentalmente para um comercial que anda todo dia na rua, para um lado e para o outro, para visitar clientes e não sei o quê. Não é fácil estar 2 meses preso dentro de uma casa, nunca tinha estado. Sabes como é que eu resisti para não desencaixar? A minha mulher chamava-me doido. Ela até ficava de pijama de fato de treino, mas eu vestia-me tal e qual como fosse para a rua trabalhar. O meu fato, a minha gravata, ia para o escritório. Tenho um escritório, ia para o escritório de casa e estava como se estivesse a trabalhar. Fosse a dar planos na nossa oportunidade, não é? Fosse a fazer reuniões, fosse no tradicional, ok? Fazia assim. Falando no Gol, para casa daqui a bocado vou ter, depois da nossa formação em Portugal, vou ter a honra também de escrever um amigo que é português, já correu meio mundo, que está a trabalhar para a Gold na Polónia. Vai se inscrever pela página da Polónia na minha linha. Vou fazer um fecho daqui a bocado. Vai ser também espetacular. Eu tenho muito diálogo com ele. Ele faz grande parte do mundo a nível tecnológico pela Gold, não é?
parte de Dubai, por ali fora. Ele diz, Paulo, tu nem te passa pela loucura os centros comerciais e as lojas com fechar, as empresas com fechar, nem te passa para a cabeça. Porque cada vez mais as pessoas vão ter que optar pela chamada compra inteligente, que a nossa empresa e a nossa oportunidade já fornece, que é uma compra inteligente. É comprarmos diretamente à fábrica e eliminamos aquela parte toda que encarece o produto final. Isto é chamada a compra inteligente, que é o que nós fazemos, é que compramos diretamente ao produtor, eliminamos ali publicidade, intermediários, loja de estoque, eliminamos aquilo tudo. Eu estive com o empresário de grande aporte na quinta-feira passada e eu falei na nossa oportunidade. E é um homem que tem milhões, posso mesmo falar assim, milhões. E quando ele estava a falar na nossa oportunidade, eu até estava equivocado, ou estava meio envergonhado de falar quanto é que ele podia entrar na nossa oportunidade, quanto é que ele podia gastar. Quando eu lhe falei numa loja online, ao nosso dispor, para 100 e tal países, ele diz assim, quantos milhares de euros eu tenho que investir? Milhares de euros. Entenderam? Milhares de euros. Eu disse assim, bola, tu não tens que investir nada. Tu tens que investir em comprar pelo menos 200 ou 250 LPs para a tua saúde, para cuidares da tua saúde, para cuidares da saúde da tua esposa, e a empresa oferece isso tudo. Estás a brincar? Não estou nada, estou-te a falar a sério. Segunda-feira, hoje segunda, terça, amanhã vou fechá-lo. Ok? Mas é isso, Paulo. Na realidade, quem tem visão sabe. O grande problema, muitas vezes, o nosso grande desafio, Paulo, não é você falar com empresários. O nosso grande desafio é você falar com empregados, pessoas que nunca tiveram do lado do empresariado. Então, ele tem uma mentalidade muito, assim, muito fechada. Uma mentalidade de, olha, eu trabalho 30 dias e eu ganho meu salário. E eu vou me aposentar e eu vou receber a minha aposentadoria. Só que o sistema de aposentadoria aqui no Brasil já é um sistema falido, né? Tiveram que fazer agora uma reforma previdenciária, porque senão não daria para pagar quem já se aposentou. Essa é a grande realidade. E as pessoas ainda continuam com essa ilusão. Mas se a pessoa realmente, por mais que seja empregada, tiver a ideia de pesquisar sobre o nosso mercado e a nossa indústria, ele vai perceber que ele tem a capacidade de fazer. O melhor de tudo é que ele não precisa largar o que ele faz para empreender, não precisa. Ele pode continuar e fazer nas horas livres, como eu fiz por muito tempo e como você faz hoje, como você já disse, que você acabou de voltar das suas empresas, né? Então, muita gente faz isso. Trabalha durante o dia em a sua atividade e nas horas livres junta-se à equipe, porque não vai estar sozinho, existe uma equipe em mais de 100 países, e esta equipe vai te apoiar para que você possa atingir os seus objetivos, mesmo não te conhecendo pessoalmente, como é o nosso caso, né, Paulo? É verdade. Eu, por exemplo, quando entrei na oportunidade, fazia muita confusão. O Paulo Santos, como vocês sabem, que é meu irmão, foi quem me salvou a vida, porque ele salvou-me a vida com a nossa oportunidade. O Carlos Rocha, por exemplo, o Dr. Carlos Rocha, o nosso grande mentor, qualquer sítio que eles entravam, um restaurante, uma coisa qualquer, eu ouvia-os a escutar, percebes? E assim que ouviu alguém com mais conversa, soubesse fluir bem, espera aí que este é bom. Ia lá logo respetá-lo. E eu dizia assim, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa destas. Hoje, amigos, sou eu que faço. Entendem? Hoje sou eu. A minha mulher está sempre assim, já parece uma antena, já estás à procura. Já estás à procura. Hoje sou eu que faço, é natural. Porque a nossa oportunidade vem, nós abrimos o coração e ela apanha e entranha, entra no nosso ADN e nós respondemos naturalmente. E isto é fantástico. E é isso que você estavas a dizer, Celso. Muitas vezes falamos com uma pessoa que pode ter um network e uma maneira de expressar e comunicar fantástica e poderia ter um sucesso maravilhoso. Eu tenho alguns casos desses, até meus amigos pessoais, mas depois falas com ele, não, eu quero uma ordenadinha ao fim do mês, aquele dinheirinho, eu depois vou para a reforma. Amigo, será que vais reformar? Será que chegas a ganhar na reforma? Será que ainda o Estado vai-te pagar na reforma? Como isto está? Será? Eu não me acredito. Eu prefiro trabalhar para o meu rendimento residual. E é essa certeza que eu vou garantir. É essa certeza que vai garantir o meu futuro tranquilamente, não é? É essa certeza. Meus queridos, o nosso tempo está quase a terminar. O que eu quero dizer é gratidão, gratidão, gratidão. Contem comigo sempre, sempre com vocês.
Vocês não nos conhecemos, mas vamos ter esse prazer, essa honra de vos poder abraçar, de podermos tomar um café, um chopp, como vocês dizem, qualquer coisa, comer um belo bacalhau, qualquer coisa, vamos de certeza absoluta, porque é o que eu digo, esta oportunidade transforma vidas, mas também cria famílias, e para mim, vocês fazem parte da minha família. Gosto muito de vocês, amo-vos de coração como meus irmãos, e tudo o que precisarem de Paulo Lopes de Portugal, só se eu não puder é que nós estamos juntos, só se eu não puder é que não posso fazer, ok? É uma gratidão enorme, uma honra enorme, um privilégio enorme ter estes dois grandes seres humanos aqui no meu cantinho dos empreendedores a passarem o seu testemunho, a sua visão sobre o que é empreender nesta nova economia, neste novo mundo, porque, gente, temos que abrir os olhos, ninguém tem que ser prisioneiro de nada. Está difícil, está, mas há uma luz, há uma visão, e nós, nesta oportunidade, somos a luz, a visão que pode transformar o mundo. É ou não é, gente? Com certeza, Paulo, e a recíproca é verdadeira. Aqui você tem dois amigos, dois irmãos também, embora a gente ainda não se conheça pessoalmente, ainda, porque nós vamos ter essa oportunidade, nós vamos ter essa oportunidade, tá? Mas conte conosco sempre, a gente está junto, estamos aí, de braços dados, juntos, somos uma família. Nós que agradecemos esse privilégio de estar com você, tá? Muito obrigado, família. E o bom do nosso negócio, Paulo, é justamente isso. Eu costumo brincar nas apresentações que nós fazemos, que eu nunca aprendi tanta geografia como eu aprendo nesse negócio. Porque sempre tem alguém de algum lugar diferente. Por exemplo, nós estamos agora com uma pessoa interessada a fazer negócio na Rússia. Quando é que eu, no meu negócio, pensaria em ir para a Rússia? Quando é que eu, no meu negócio, pensaria em sair do Brasil? Entende? Equipe na Rússia. Exatamente, então, equipe na Rússia, já temos equipe nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, temos equipe no Paraguai, temos equipe em outros lugares que a gente, tem lugares que nós não fomos ainda, né? E então, daqui a pouco nós vamos visitar todo esse pessoal, vamos ter quem visitar, porque normalmente quando você chega numa cidade, como já fomos viajar várias vezes, né? Ainda mais essa oportunidade, além de tudo que ela nos beneficia da liberdade de tempo e financeira, elas também nos dá prêmios, né? Então, nós ganhamos um prêmio maravilhoso da empresa. Em 2017, nós fomos pelo Caribe, com tudo pago pela companhia, né? E o interessante é que quando você chegar lá, as pessoas que você fez amizade, elas estão te esperando. Você não chega simplesmente nos Estados Unidos, como a gente já foi, e vai para um hotel. Tem alguém que diz, não, eu vou te pegar lá no aeroporto para te deixar no hotel, depois vamos tomar um café junto. E é o que acontece aqui também. O Dr. Carlos Rocha esteve 2 vezes aqui no Brasil, e nas 2 vezes ele faz questão de estar com a gente. Então, a gente que pega ele no aeroporto, estamos sempre com ele, porque realmente é uma grande família, né? E como diz o Manuel Freitas, né, que é o nosso grande amigo e líder também, onde estiver um sonhador, eu estarei presente para ajudá-lo a realizar os seus sonhos. E é isso que nós fazemos, juntos edificando vidas e juntos mostrando para as pessoas que existe um caminho, sim, apesar do caos que o mundo vive, pela questão dos seus governantes e pela questão da pandemia, existe luz, sim. Nós fazemos parte da luz e convidamos todos que sejam luzes como nós. Valeu, gente, valeu.